Eu saúdo a todos que estão em casa, a todos que estão aqui presentes, irmãos, visitantes, amigos, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema que nós temos para esse mês de abril, que damos ênfase à escola bíblica, é: os filhos de Deus obedecem por amor. Eu creio que este é um tema muito difícil para o ser humano, se não o mais difícil. Então, eu não vou me preocupar muito com o tempo, mesmo porque ainda são 9h23, nós temos um bom tempo para meditar na palavra de Deus. E o texto bíblico que eu trago esta manhã é um texto conhecido, porém muito difícil também. Está em Mateus 16:24. Os irmãos que puderem abrir suas Bíblias aí, ou a Bíblia digital, por favor. Mateus 16:24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nós vamos dar ênfase ao verbo negue. É esse que nós vamos meditar nessa manhã. Mas nós vamos explorar mais textos da Bíblia para a gente entender o tema desse mês de abril, cujo tema é: os filhos de Deus obedecem por amor. Em primeiro lugar, quem são os filhos de Deus? Nós temos que entender isto. Quem são os filhos de Deus? Não importa que todos digam por aí afora, o seguinte ditado: todos são filhos de Deus. Isso não importa. Por quê? Porque nós, na nossa declaração doutrinária, na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, o primeiro princípio que lá está é que a palavra de Deus é a única regra de fé e conduta. Então não importa o que digam. O que importa para nós, como cristãos, como crentes, é o que diz a palavra de Deus. Nós já ouvimos muitas vezes, todos os dias quase: todos são filhos de Deus, todos são filhos. Será que são filhos de Deus? Ou são criaturas de Deus? Já que a Bíblia é a nossa única regra de fé, vamos ver o que diz a Bíblia, para a gente descobrir quem são os filhos de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, a gente tem essa resposta, e muito clara. Versículo 11 e 12 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João, evangelista, escreve este evangelho diferente dos outros 3 evangelhos. João não narra a genealogia de Jesus. Ele não narra a tentação de Jesus. Não narra outros feitos de Jesus que os outros narram. Por quê? Porque João dá ênfase a Jesus, Deus. Deus não tem genealogia. Deus não é tentado. Os outros narram Jesus, Deus e homem. Então, veio para o que era seu. Quem veio? Jesus veio.
o que é o seu aqui? É o seu povo. Jesus judeu veio para o seu povo, mas os seus não o receberam. Esses seus são os seus compatriotas, os outros demais judeus não o receberam como Senhor e Salvador. Aí tem um ponto final e João completa assim, mas, esse mas, ele liga a ideia anterior com o que vem para frente, com a ideia que vem a seguir. A todos quantos o receberam como Senhor e Salvador, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, deu esse poder a nós. Amém por isso. Aqueles que creem em Jesus. Portanto, são filhos de Deus aqueles que o receberam e creram no seu nome. Esses sim, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso significa que anteriormente a este fato de receber e crer, essas pessoas não eram filhos de Deus. A Bíblia é clara. Não sou eu que estou dizendo, é o que está escrito aqui. E este tema já foi estudado muitas vezes. Eu mesmo lecionei várias vezes este tema em classe de escola bíblica. Então nós já descobrimos quem são os filhos de Deus. Aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Esses receberam o poder. E esse poder não vem de nós. É um poder que é dado por Deus. Muito bem, agora nós vamos entrar num processo mais difícil, que é o verbo obedecer. Vou contar um pequeno caso aqui, para a gente entender direitinho o que é obedecer. O dicionário da língua portuguesa, ele traz o verbo obedecer sendo submeter-se à vontade de outrem. Estar sob o comando, o domínio de outros. No caso, por exemplo, o filho obedece os pais, ou pelo menos obedecia. Os judeus estavam sob o comando, o domínio dos romanos. Tinham que obedecer, porque se não obedecessem, eles eram punidos, eram presos, eram mortos, etc. Isso que a língua portuguesa nos fala. Mas essa história, esse pequeno fato que eu tenho para contar para vocês, ajuda a ilustrar esse verbo. Quando meus filhos eram crianças pequenos, a Fernanda e o Leonardo, eu costumava levá-los à casa da avó, minha mãe, com frequência. E minha mãe tinha uma cachorra, pastor alemã, bem grande, alta, forte. E minha mãe não gostava que os dois, a cachorra era até maior que o Léo, né? Eles ficassem muito de medo de alguma reação dela, porque era um animal. E certo dia eu cheguei com os dois. A casa da minha mãe tem uma varanda, tem uma grade, e lá fora tem um quintal, e a casinha da cachorra ficava lá no fundo, uma casinha de madeira. Eu cheguei com meus filhos, minha mãe pegou uma vassoura, com um cabo de vassoura, chamou a cachorra e falou assim, já para a casinha. A cachorra baixou a orelha, baixou o rabo, foi quietinha, entrou na casinha e colocou a cabeça para fora. Minha mãe falou assim para mim, tá vendo como ela obedece? Eu falei, mãe, com um pedaço de pau na mão, a senhora falando para mim, até eu vou para a casinha. Ah, vou. Isso é medo. É medo. Porque a cachorra sabia que se ela não fosse, alguma coisa ia acontecer. Não é dessa obediência que nós estamos falando. E a obediência para nós, homens, seres humanos, que Deus deu o livre arbítrio para nós, que nós entendemos ser liberdade,
isso é complicado, porque submeter-se a outra pessoa, a outra vontade, quer dizer para nós que nós estamos privados da liberdade. E isso é complicado para nós. Uma criança, 2, 3, 4 anos, está ali brincando, de repente ela sai e vai para os móveis da casa. Aí, eu vi isso a semana passada, minha neta, né, minha netinha, foi ali na mesinha e tinha alguns objetos de vidro ali que minha mulher põe e ela começou a querer subir. Minha filha, a mãe dela, falou assim: Valentina, não suba. Para quê? Para que falou isso? É a mesma coisa de falar suba. Aí ela queria subir porque está nela. Ela nem tem ainda um completo entendimento. Mas ela tem vontade, ela tem querer, ela tem a liberdade. E privar a liberdade do ser humano é mexer com algo muito sério na vida dela, na vida desse ser humano. É assim com a gente? É assim. Sempre foi assim. Por isso Deus quer que nós o adoremos, que nós cheguemos até a Ele com o coração aberto, livre, contrito, quebrantado, humilde, de vontade nossa, não por imposição dEle, para adorá-lo. Aí sim, aí completa-se esta adoração. Completa a adoração. E não por obrigação, ou para receber algo em troca. Lá no livro de Isaías ele fala: vocês se reúnem nas luas novas, vocês fazem isso, eu viro o meu rosto da adoração de vocês, porque vocês não me dão o seu coração. É isso que eu quero o seu coração. A vida cristã, para nós cristãos, privar-se da liberdade não significa ser escravo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. No Evangelho do mesmo João 8,32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do pecado. Em outro trecho ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa verdade, sendo Jesus, é que liberta o homem do pecado. Então obedecer é isso. É entregar-se voluntariamente à vontade de Deus. E eu concordo com quem está pensando aí, que isto é muito difícil de fazer. Eu concordo, é muito difícil para o ser humano entregar a Deus essa vontade que é nossa. É muito difícil. Se os irmãos acham que não, eu estou falando por mim. A vida cristã é muito mais difícil do que todas as outras. Muito mais difícil. Para a gente entender essa dificuldade, é que Jesus fala para nós em Mateus 16, 24, negue-se a si mesmo. O que será que significa negar-se a si mesmo? Requer esse fato de negar-se, requer uma entrega total a Jesus Cristo. Vamos ver o que Jesus, diz no Evangelho de João 14, 24. 14, 23, aliás, desculpem.
Eles estão conversando, Jesus e os discípulos ali, né? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Prestem atenção no que Jesus fala. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar esta palavra não quer dizer somente decorar a palavra. Decorar versículos que a gente gosta. Saber falar de cor. Poder falar para todo mundo, ou para os não crentes, a palavra de Deus. Não. Guardar a palavra aqui é no sentido de praticar. Praticar. Porque ele fala, se alguém me ama. Então aí está o tema de hoje. Obedecem por amor. Somente obedece quem ama. Quem não ama, não obedece. E o obedecer é o negar-se a si mesmo, que requer uma entrega total, não parcial. Ó Jesus, é o seguinte, hoje não vai dar para eu entregar a minha vida para o Senhor, porque eu tenho umas coisas para fazer aí, tá? Depois a gente retoma este tema, este assunto. Por enquanto eu vou deixar o Senhor aí de lado e eu vou tomar conta da minha vida. É isso que a gente faz, é o que eu faço todos os dias. É isso. Isso é o ser humano. Traduzindo em outras palavras, essa porcaria. E Jesus nos ama assim. Assim. Reconhecedores de que nós somos falhos. E não soberbos. Negar-se a si mesmo requer deixar o nosso eu de lado. Deixar o nosso eu. É dificílimo. Quantas vezes a gente ouve pessoas dizerem, eu não levo desaforo para casa. Eu retribuo na mesma moeda ou com mais vigor. Para quê? Requer deixar o nosso eu, o nosso ego, a nossa maneira de pensar e pensar como Jesus quer que nós pensemos. Negar-se a si mesmo requer colocar a vontade de Deus antes da nossa vontade. Em tudo, em tudo. Tudo aquilo que vamos fazer. Seja por mais simples que pareça, entregar a Ele. Negar-se a si mesmo requer a primeira condição, que é ser filho de Deus. Negar-se a si mesmo requer nascer de novo. João 3,3, naquela conversa com Nicodemos não está entendendo, ele fala, Nicodemos, se você quer entrar no reino dos céus, tem que nascer de novo. Mas como que eu vou nascer de novo? Não tem. Tem. João explica no capítulo 1, versículo 11 e 12. Isso é o nascer de novo. E também, negar-se a si mesmo requer deixar as coisas velhas. Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, ele fala, 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. O que são as coisas velhas? Negar a si mesmo e seguir a Jesus é deixar nossos hábitos antigos,
nossos hábitos de não cristãos, não crentes, não filhos de Deus. Aqueles hábitos não nos interessam mais. Eu tenho outra prioridade agora. Jesus fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Deixar as coisas velhas é trazer as coisas novas que estão aqui na palavra de Deus como conduta. O nosso primeiro princípio da declaração doutrinária diz que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé, mas também é de conduta. De conduta quer dizer do nosso proceder diário, da nossa maneira de agir com o semelhante, seja ele crente ou não. Por quê? Porque nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Aqui está uma outra questão. Eu já ouvi várias vezes, e acredito até que alguns dos irmãos tenham ouvido também, de pessoas não crentes dizerem que nós, crentes cristãos, somos arrogantes. Por quê? Porque só vocês são filhos de Deus, só vocês vão para o céu, só vocês recebem isso, só vocês... Espera aí, não sou eu que estou dizendo que quem crê em Jesus como Senhor e Salvador é filho de Deus, não sou eu, é a palavra dele. Se você não crê na palavra dele, que é a forma como Deus se faz conhecer a nós homens, então, eu não sou arrogante. Nós não somos arrogantes ao dizer isso. Isso quer dizer convicção de fé. É certeza. Não é mais ou menos. É certeza absoluta. E não há outra maneira de obedecer a Deus se não for por amor. Não há. Se nós viemos aqui nesta manhã sem a intenção primeira de adorarmos a Deus em espírito e em verdade, e isso inclui amor, é claro, de nada adianta estarmos aqui. Se nós formos fazer o bem a alguém, bem material, e não for por amor a Deus, de nada adianta, de nada adianta. Jesus diz isso, é muito claro, a palavra de Deus é clara. O pastor Israel Belo de Azevedo, escritor e pastor, no seu livro Comentário sobre Carta aos Coríntios, ele diz que todos os ensinamentos bíblicos devem passar por Jesus. Todos. Eu concordo com ele. Eu concordo. Todos os ensinamentos bíblicos devem necessariamente, ele fala, passar pela pessoa de Jesus Cristo. Bom, se os filhos de Deus obedecem por amor, e nós precisamos de um exemplo que nos trate deste assunto, que nos dê esta bagagem, nada melhor do que o próprio Jesus. Eu poderia aqui citar outros exemplos. Por exemplo, poderia citar Estevão, que naquele momento em que ele foi inquirido se ele negava a fé dele em Jesus, e ele disse que não, aquele jovem, Estevão, sendo ameaçado de morte por apedrejamento, ele falou: não, eu confirmo a minha fé sim, isto é obediência por amor. Eu poderia citar Estevão, mas eu quero pegar o exemplo de Jesus. De Jesus. O que Jesus nos fala sobre obediência, ou o que a Bíblia, a palavra de Deus nos fala
sobre Jesus sendo este exemplo. Ele obedeceu ao Pai e nos dá o exemplo de como devemos proceder. Na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9, o escritor dessa carta diz assim, olha só, muitas vezes a gente lê a Bíblia e não medita no que está ali, não reflete o que está escrito, e eu confesso que este texto me surpreendeu. Eu fiquei surpreso com esse texto. O autor de Hebreus diz, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, esse tema, os filhos de Deus obedecem por amor, é muito profundo, é complexo para nós, mas quando o Espírito Santo nos clareia desta forma, parece que eu me senti assim, tá? O meu tamanho foi diminuindo. Fiquei assim como um papel de altura, diante, como disse o Carlos agora há pouco, da grandeza, da glória de Deus. É muita glória, é muita santidade para nós entendermos. Então o autor da carta aos Hebreus fala, embora ele fosse filho, ou seja, Deus filho, aprendeu com obediência. Tornou-se autor da salvação para quem? Para todos os que lhe obedecem. E o momento máximo da obediência de Jesus, nós recordamos na semana que passou. Na outra semana, aliás, né? Na sexta-feira da paixão. Onde em Mateus 26, 39 relata isto. E adiantando-se um pouco, Jesus prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Estava difícil para Jesus naquele momento. Muito difícil. Nós todos aqui, a humanidade inteira não tem ciência do que ele passou naqueles momentos no Getsemane. Nós não temos noção do que foi. Então, ele pede a Deus Pai que, se fosse possível, que aquilo não continuasse. A nossa salvação com a morte dele na cruz não continuasse. O livro Em Defesa de Cristo, escrito por Lee Strobel, tem um capítulo que trata sobre isso, sobre esse tema aqui. Jesus no Getsemane. Aqueles momentos que Jesus passou antes de ser preso, condenado à morte e a morte dele. E esse Lee Strobel, ele era um advogado e jornalista criminalista, né? Em Chicago, nos Estados Unidos. E o dia que a mulher dele chegou para ele e falou, Lee, eu me converti ao cristianismo. Ele falou, você está louca. Você está louca. Eu vou provar para você que Jesus é uma farsa e que o cristianismo termina exatamente em nada. Largou tudo e foi buscar quem era Jesus. E passou vários anos entrevistando pessoas influentes, cientistas, médicos, legistas, a respeito de tudo que está escrito aqui na palavra de Deus. E ele chegou a um psiquiatra renomado nos Estados Unidos e perguntou sobre esse momento no Getsemane. E o psiquiatra disse,
existe momento de depressão tão alto que a pessoa chega a suar sangue. Chega a suar sangue. Ele falou, como? Ele falou, é verdade, isso é científico. Ele falou, quer dizer que o que está escrito na Bíblia é verdade? Ele falou, absoluta verdade. E esse Lee Strobel, só para... Ele vai indo, e chega um determinado momento que ele não tem mais saída. Ele se ajoelha e fala, Senhor, o que eu faço com esse Jesus que eu conheci? Aí ele se converte, e hoje é pastor nos Estados Unidos de uma igreja lá, autor de muitos livros maravilhosos. Então, nesse momento, no Getsêmani, que Jesus passa essa agonia, ele fala com Deus Pai, se for possível, passa de mim este momento. Contudo, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Ainda no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10, Jesus fala de novo, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então nós estamos aqui ligando duas coisas, né? Filhos de Deus que obedecem por medo, por receber algo em troca. Eu obedeço porque assim eu vou para o céu. Eu obedeço porque assim nada de mal vai me acontecer aqui. Vai estar tudo tranquilo. Quantas vezes, eu não sei os irmãos aqui, porque a grande maioria deve ter sido criado num lar cristão, evangélico, então isso não se falava, mas eu ouvi muitas vezes quando era menino e fazia muitas peraltices, minha mãe falava, não faz isso que Deus castiga. Então eu aprendi, desde menino, a conhecer um Deus castrador, um Deus que pune, um Deus isso, Deus... E não é. Deus, um dos atributos de Deus dentro do amor é a justiça, ou dentro da santidade é a justiça. Deus é justo. A gente esquece disso muitas vezes, mas está aqui. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. É Jesus nos instruindo. É Jesus nos dando o exemplo de que os filhos de Deus obedecem por amor. E para concluir essa nossa reflexão, nossa meditação na manhã desse domingo, eu quero falar um pouco agora do Espírito Santo. O Espírito Santo que Deus enviou aos apóstolos, naquela oportunidade que eles estavam reunidos no cenáculo, durante a festa de Pentecostes. Aliás, eu vou falar um pouquinho agora aqui, que eu estive nesse local, lá em Jerusalém. Eu estive no cenáculo, onde supostamente foi o cenáculo onde eles estavam reunidos, e está escrito lá em placas e tal. Realmente é um lugar comum, como se fosse aqui. Assim, redondo, fechado, escuro. Mas eu confesso que a hora que o pastor Francisco abriu a Bíblia em Atos e começou a ler o que ali tinha acontecido, meus irmãos, que coisa maravilhosa. A gente sente algo maravilhoso estando ali. Mas não só lá, aqui também a gente sente isso. Quando a gente fala desse Espírito Santo que foi nos dado. O Espírito Santo é dado àqueles que obedecem a Deus.
Eu vou repetir. Saiamos daqui com isso em mente. O Espírito Santo é dado àqueles que obedecem a Deus. Jesus lá atrás ele falou: se alguém me ama, guarda a minha palavra. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 32, abram aí, por favor. Diz assim, Atos dos Apóstolos 5, 32. E nós, eu vou querer ler um pouco antes também, espera aí. O livro de Atos, capítulo 5, 29. Eu vou retroceder um pouquinho, 29. Então Pedro, todo mundo se lembra que era Pedro aqui, né? Pedro, tempestivo, nervoso. Aquele homem agitado, queria quase tudo do jeito dele. Esse mesmo Pedro, que durante o julgamento de Jesus, estava lá, perto da fogueira, e Jesus sendo julgado. Esse mesmo Pedro, que tirou a espada e foi partir a cabeça do soldado ao meio, só que pegou no capacete e a espada correu e pegou só a orelha, né? Senão ia dar no meio e ia matar o cidadão. Esse mesmo Pedro que lá no julgamento de Jesus estava aquecendo as mãos ali na fogueira, aquela mulher chega e fala: você é um deles. Ele fala: não, sou não. Aí outra vez: você é um galileu. Não, não sou não. Aí pela terceira vez, a mulher fala: você é um deles. Ele fala: não o sou. O pastor Charles Spurgeon tem uma pregação só para esse momento. Agora, o que aconteceu depois da terceira negativa de Pedro? Ele olha para dentro e o olhar dele se cruza com o olhar de Jesus. Os dois olhares se cruzaram. Que momento! Que Pedro viveu ali, naqueles instantes, naqueles segundos, do olhar dele e o olhar de Jesus. Jesus nada falou a Pedro, nada. E o Evangelho nos diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Por quê? Porque tudo que ele tinha feito e falado não estava se concretizando ali, na negativa dele. E Charles Spurgeon vai mais longe. Ele fala assim, que o momento da conversão de Pedro foi este. Neste momento ele se converteu. Ele se tornou um outro Pedro. As coisas velhas ficaram, apesar de não ter sido ele que escreveu, foi Paulo, mas as coisas velhas ficaram para trás. Aí é um novo Pedro, um Pedro revigorado, um Pedro manso, humilde, e que escreve as duas cartas maravilhosas, e que também está aqui agora no livro de Atos. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que os homens. Não está dizendo que não é para obedecer aos homens, não está dizendo isso. Está dizendo que é mais importante obedecer a Deus. Se alguém chega aqui e fala para a gente negar a Bíblia, nós não vamos obedecê-lo.
O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Aí vem. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Portanto, Deus só envia o Espírito Santo dele a quem lhe obedece. É por isso que esse tema, os filhos de Deus obedecem por amor, é grandioso, muito grandioso. E obedecer a Deus, a sua palavra, não é da boca para fora, porque nós servimos um Deus, nós servimos o Deus, artigo definido, que está relatado no Salmo 139. Deus onisciente e onipotente, ao mestre de canto, Salmo de Davi. E quem é Davi? Aquele mesmo que pecou, que mandou matar, etc. É, esse mesmo Davi. É por isso que eu disse aqui, durante essa meditação, que nós, todos os dias, colocamos a nossa vontade diante da vontade de Deus. E ele diz aqui no Salmo 139, esse é o Deus que nós servimos e amamos e fazemos a vontade dele. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou na minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir, não posso entender. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama o mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Este é o Deus que nós obedecemos. Este é o Deus que Jesus diz para nós que enviará o Espírito Santo a todo aquele que nele crer. Esse é o Deus que tudo pode e principalmente que é santo. Meus irmãos, eu peço a Deus que nos dê a capacidade de lembrarmos da sua palavra a todo momento da nossa vida, seja ele qual for, e principalmente praticarmos a sua palavra. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque nós temos a tua palavra em nossa mão. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor Jesus, lá no Getsêmani, ele passou pelo que passou, enfrentou a morte, e depois com a sua ressurreição, nos dá a vida, e essa vida é eterna. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito, o que o Senhor faz e o que o Senhor fará na nossa vida ainda. É no nome santo de Jesus que nós te agradecemos, Senhor. Amém.